Você já percebeu que Hunter x Hunter não é simplesmente uma história de lutas e aventuras. Não, é um universo e desmonta o que a gente entende por poder e sobrevivência. E se eu te disser e tudo que a gente viu até agora, todas as ilhas, todos os desafios, todos os inimigos fodas, é apenas a borda de um lugar ainda mais hostil, mais surreal e infinitamente mais perigoso. A galera que já chegou lá diz que depois de cruzar aquela fronteira, a lógica humana simplesmente não se aplica mais. A Terra que conhecemos é tipo um quintal seguro aos olhos do que existe lá fora. E é impressionante saber que tem uns bichos absurdamente enormes lá. Uns poderes extraordinários que você não tem nem compreensão do que pode ser. Enfim, eu me chamo Solário e seja bem-vindo ao Quarto Branco, ou ao Continente Negro. Eu espero que você não vá pra lá. Mas vamos começar pelo básico. E vamos destruir logo a noção de que você tem um mundo conhecido. Presta muita atenção nisso, porque tudo que vimos até agora, os lugares como York Nova, a Rizland, os arcos da Ilha Chimera, né, das Formigas Chimera, tudo está dentro de um enorme lago chamado Lake Mobius. Esse lago é como se fosse uma poça no meio de um deserto esmagador e ninguém do nosso mundo realmente explora. Tudo que existe fora desse lago é tudo o continente negro. Então a primeira coisa que você precisa entender é: o mundo de Hunter x Hunter é muito, mas muito maior do que parecia. E nós nunca tivemos ideia do quão hostil ele realmente é. Porque o anime, ele de fato foca apenas dentro do lago. Mas quando você vai pro mangá e você vê aquela imagem, tá ligado? De tudo no lado de fora, você percebe que a parada chega a ser absurda. E não é só grande, é absurdamente mortal. Mano, de fato, cara, pra você ter noção do quão mortal é, olha esse número. 149 expedições foram enviadas para o Continente Negro. E sabe quantas voltaram? Apenas 5 delas voltaram um sobrevivente. E isso significa que a taxa de sobrevivência, estatisticamente, é praticamente zero. É 0,00 alguma coisa. Enfim, isso não é tipo assim, pessoas morreram. Cara, isso é literalmente ninguém voltar vivo de lá. Ou pelo menos quase ninguém. Só isso já deveria ser motivo suficiente pra galera simplesmente desistir, tá ligado? E não ir explorar mais aquela merda. Mas o Free está lá, né? Porque ele é um retardado mental. Então ele quer explorar aquela desgraça. Como ele tá vivo lá? Irmão, eu também não sei. O cara é absurdamente forte. Mas ele tá lá escrevendo um livro há mais de 300 anos e a gente sabe... E não. Tudo bem, cara. Mas a gente pode segurar um pouco mais, porque isso aí vai ficar ainda mais perturbador. O que retorna, geralmente, não é as pessoas normais. São pouquíssimas pessoas com traumas, deformações, memórias confusas e capacidade e desviam o que a gente chama de lógica humana. Algumas voltam com feridas e simplesmente não fazem sentido, outros voltam com fragmentos de informação tão bizarra e até os mais experientes do mundo Hunter não conseguem interpretar direito. E por que isso acontece? É porque o Continente Negro não é apenas um território selvagem, não é um monstro mais forte pra te matar ou alguma coisa, uma cadeia alimentar esquisita e vai ficando pior a cada momento. Na verdade, talvez seja isso. Mas, na realidade, é um ecossistema inteiro onde as leis da vida, da física, de Deus, tá ligado? É completamente diferente, onde a noção do NEM, de poder, de sobrevivência, tudo isso pode simplesmente não funcionar como funciona no mundo que a gente conhece. No caso, apenas um lago. Mano, é absurdo. Olha essa imagem, velho. É literalmente, isso é o planeta Terra e a gente conhece tudo, tipo, Espanha, Ásia, tudo, é literalmente dentro desse lago. Então, no lado de fora, é uma... Mano, peraí, eu quero saber qual o tamanho real do mundo de Hunter x Hunter. Velho, é absurdo. E é tão absurdo porque, tipo, é uma parada gigante, tá ligado? A comunidade inteira, tanto nos fóruns de debate, tá ligado? No Reddit, no Twitter, tá ligado? Tá cheio de teoria sobre esse lugar, porque cada pedaço de informação oficial que a gente tem só amplia o mistério. Uma das teorias mais debatidas é que o continente negro não é um continente normal. Normal não é, isso daí a gente já sabe. Né? Mas a galera compara como um bioma alienígena, onde o ambiente em si é hostil à vida humana. Não só as criaturas dentro dele, mas o próprio ar
o próprio solo, a própria nocividade da energia existe lá, tá ligado? É tudo contra a vontade humana. Alguns fãs até sugerem que as formas de vida ali evoluíram em uma direção completamente diferente. Óbvio. É absurdo, tem uns bichos lá de, sei lá, quilômetros de altura, tá ligado? Quase como se eles não compartilhassem nada de biologia comum com o resto do mundo. Eles literalmente vivem uma outra lógica, num outro sentido, praticamente um outro mundo dentro de um mundo. E isso explicaria porque as expedições morrem até antes mesmo de encontrar os monstros. Porque não é só lutar contra algo, é enfrentar um mundo onde não conhece você como predador, nem como presa. Você é apenas um intruso num sistema onde sequer reconhece a sua existência. Você entrou ali, né, no continente negro, o seu destino, tá ligado? O natural é você morrer. Básico. Né? Pelo menos aí no mundo você vai morrer, mas você vai viver, você pode ter filho, você pode virar caçador, você pode trabalhar. Lá não, você pisou lá, você tem que morrer, é literalmente isso. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais de verdade, né? Vamos ver as 5 chamadas, as 5 calamidades, né? Porque são criaturas aonde as expedições conseguiram trazer informações pra gente. E a gente já tinha visto as formigas quimeras, e ficou tipo, uau, mano, e quebradeira. Mas as calamidades, cara, elas são um outro patamar. E não é só um poder maior, é um conceito maior. Ah, tá, aquela parada, né, das formigas quimeras do continente negro. Poxa, cara, tudo bem, eu acredito, tá ligado? E eu não sei como elas chegaram aí, porque no meio, nesse lado, né, onde é o mundo, né, onde a gente conhece, em volta tem literalmente um muro absurdo e é vivo, tá ligado? E o nome dele é Guardião, tá ligado? Então a gente meio e não. Eu não sei como eles podem entrar ou sair, porque pra você sair, você tem que negociar. Pra você entrar, você tem que negociar. E geralmente as pessoas que saem, esse guardião, ele vai te guiando pro continente negro. E geralmente, e só não sei como as formigas quimeras, né, conseguiram entrar aqui dentro. Mas tudo bem, nossa, quimeras. E só logo avisando, eu não sei pronunciar absolutamente o nome de nenhum desses, porque pra mim é difícil. Até porque, sei lá, mano, não importa, não devo explicação pra vocês, não. E a primeira que a galera fala, né, é uma chamada Brion. Pelo que a gente tem de informação e pelos relatos fragmentados, Brion não é só um monstro comum com força bruta. Ele é descrito como uma entidade botânica biológica, mas de um modo que parece quase simbiótico com o ambiente ao redor dele. E a teoria pesada é que o Brion não caça, ele simplesmente faz com que o ambiente inteiro se torne uma extensão dele, de tal forma que nenhum humano pode sobreviver no mesmo espaço físico que ele sem se dissolver. Não é matemática de poder, é tipo uma incompatibilidade biológica, é como se fosse o poder do Kabuto lá versus o Itachi e o Sasuke, tá ligado? Ele literalmente controla todo o ambiente e todo o ambiente é ele. A segunda calamidade é chamada por alguns fãs de Hellbell. Eu vou falar assim, tá? Se eu tiver errado, o problema é seu, não tô nem aí. Ela é descrita como uma serpente de 2 cabeças. Mas a parte aterrorizante não é o combate físico dela, cara. É o efeito que ela tem na mente das pessoas. Há relatos, né, tá ligado? Os relatos de que ela escapou, né? De quem escapou dele. E sim, são relatos fragmentados, mas consistentes. Sugerem que Hellbell, né, pode induzir homicídio e suicídio involuntariamente só de estar próxima. Ou seja, imagina que você tá ali vagando com sua mãe, o seu pai, tá ligado? Sua irmã, seus amigos, e você encontra Hellbell. Você vai olhar pro seu amiguinho, vai dar tchauzinho e vai querer esfaquear ele. Ou você vai olhar no espelho, vai falar assim, nossa, que bela ideia será me matar. Literalmente porque você é fraco. Mas porque a presença dele reconfigura o seu sistema vital. A galera do Reddit, né, mano, lendo umas teorias lá, tem uma teoria que é tão perturbadora quanto plausível. Isso não é um ataque físico, é uma alteração profunda no processo neurológico de um ser humano. Você não luta contra o rebel, você luta contra o seu próprio cérebro sendo reescrito. Isso é uma parada absurda, porque se você for, né, analisar, é bem mais forte do que um controle mental, mano. É sinistro, mano. Chega a dar medo, né? Imagina se isso acontece na vida. A terceira calamidade é essa coisa chamada AI, né? Ou IA. É só você inverter, mano. Eu tô zoando, né? Trocadilho, tá? É AI mesmo, né? E é reverenciado como sendo uma entidade gasosa e penetra em você. Literalmente entra no seu corpo e transmite um tipo de consciência dentro de você. E isso já conecta diretamente com algo que nós vimos no anime, né? A Nani. A habilidade existe na Lua, né? Ou seja, várias teorias apontam que a Nanika pode ser uma manifestação fragmentada de AI.
tá ligado? Ou uma variação desse fenômeno, talvez, porque a maneira como Nanika atua já ultrapassa qualquer tipo de NEM que a gente conhece. Nanika realiza desejos de uma forma que quebra regra de sacrifício, de energia e de lógica. Né, até onde a gente entende dentro do mundo de Hunter x Hunter. E se isso é apenas a borda daí, então imagina e os níveis mais profundos dessa calamidade fariam um ser humano. Chega a ser doentio de pensar, velho. Não pensa não, não pensa não. A quarta calamidade é conhecida como PAP. Descritas como teorias sugerem, né, e PAP não te mata, ele te mantém vivo. Parece contraditório dizer, né, já que isso é um terror, né, ele mundo ali praticamente é um terror, até você entender o que isso implica. Porque PAP te suga energia vital gradualmente, mantém você consciente e te usa como um objeto vivo. Isso é tipo um bagulho de horror, tá ligado? E não é físico, é existencial. Você não é morto, você é aproveitado enquanto ainda está consciente. E a galera do Twitter fala de papo quase como uma versão biológica de controle absoluto. Algo como se fosse uma entidade e te redireciona, né? Sua vontade e retira sua autonomia. Você fica ali respirando vivo, mas sem mais ser dono de si mesmo. E a quinta e última calamidade é possivelmente a mais assustadora, né? Zobai não é um monstro, é apenas uma doença, mas não uma doença comum. A teoria, né, mais difundida é que Zobai te torna imortal, mas à custa da sua própria humanidade. Você passa a viver de um jeito e te consome por dentro. A imortalidade não é libertadora, é uma cadeia perpétua de dor e deteriorização mental. Alguns fãs comparam Zobai como um processo de degeneração contínua, onde você está vivo, mas a cada segundo sua mente e seu corpo se tornam menos reconhecível. E você é tipo uma maldição que te prende na existência. Ou seja, você vai viver para sempre? Vai. Isso é bom? Talvez, depende, vai de pessoa pra pessoa. Mas você vai ficar completamente desfigurado. Você vira tipo um Deadpool, sendo 10 vezes pior. E aí, dá pra botar uma teoria um pouco mais ampla, né? E circula bastante, né? Entre todos os sites, né? Ou redes sociais, sei lá. E se o continente negro em si não for uma ameaça única, mas um sistema de ameaças interligadas e se retroalimentam. Tipo um ecossistema onde cada monstro ou calamidade não é isolado, mas parte de uma rede de vida e é incompatível com a biologia e o nem humanos. Isso explicaria porque nem mesmo os mais poderosos têm vantagem lá. Não é sobre poder de luta, é sobre incompatibilidade existencial. Como eu disse antes, você entra dentro do continente negro, a sua natureza é morrer, porque você não pode existir lá. E as teorias mais loucas vão além e dizem que o continente negro era o mundo original dos humanos, antes de migrarem para Loki-Mobius. E a humanidade que conhecemos é na verdade uma espécie que evoluiu para sobreviver em condições muito mais brandas. E essa teoria é alimentada por notas encontradas em diários de exploradores antigos, como o Don Freaks, né? E viveu mais de 300 anos e deixou fragmentos de história sobre o que ele viu lá e vieram antes de registros atuais. Óbvio, ele ainda tá lá, tá escrevendo essa merda, como ele tá vivo 300 anos, ninguém sabe. E especialmente o volume Oeste e nunca foi encontrado, tá ligado? Porque tem o Leste e o Oeste. O Leste saiu, o Oeste, não sei. E sim, cara, pode conter descrições de uma civilização humana primitiva existente no continente negro, mas que foi extinta ou transformada por suas próprias gerações biológicas. E se isso for verdade, então não é só um continente selvagem, é um mundo onde a própria evolução tomou um caminho diferente. Talvez deliberadamente hostil, mas qualquer coisa que se pareça humano como conhecemos, né? Enfim, esse é o retrato mais profundo que a gente pode manter até agora. O continente negro é maior do que qualquer coisa que a gente já viu, mas hostil do que qualquer inimigo conhecido. A sua própria existência pode ser incompatível com a existência humana. E a cereja desse causa, e nenhum humano dos protagonistas que a gente ama entende de verdade esse lugar ainda. Todo poder treinado, todo nem aprendido, todo senso de sobrevivência não significa absolutamente nada lá. Então, pessoas, é isso. Esse foi o vídeo, sim. O áudio talvez tenha mudado, mas eu tive que trocar de quarto, enfim. Se eu te falei uma merda, se eu falei uma parada, me corrija nos comentários, escreva a sua opinião e o que você acha sobre o continente negro. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima, valeu e tchau.